Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan e hoje eu vou explicar para vocês o que é o efeito hipotensor do exercício. Bom, primeiro a gente precisa esclarecer algumas coisas básicas. Primeira delas, o exercício aumenta o que a gente chama de demanda metabólica. O que é a demanda metabólica? É a necessidade que o tecido muscular tem de captar energia para você poder usar ele na hora do exercício. Então, para ficar mais fácil de entender, quando você está correndo na esteira, quando você está fazendo musculação, algo assim, o seu músculo está trabalhando, então aumenta a demanda de energia para ele. O seu músculo está trabalhando mais, consequentemente você precisa entregar mais energia para esse músculo, certo? Então vamos lá. Quando você precisa entregar mais energia para esse músculo, quem que faz o transporte de sangue, de substâncias, de oxigênio pelo corpo? É o sistema cardiovascular. Então vamos lá. Você precisa aumentar o seu débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o quanto de sangue passa pelo coração por minuto, ok? Matematicamente, o débito cardíaco pode ser representado por frequência cardíaca vezes o volume sistólico. O que é frequência cardíaca? Quantas vezes o seu coração bate por minuto? Vamos dizer que aqui seria 100 batimentos. E o que é o volume sistólico? É qual o volume de sangue que o seu coração ejeta a cada sístole. Então vamos supor que aqui fosse 100 ml. Opa. Tá, 100 ml. Aqui são só valores arbitrários, tá? Vou colocar aqui BPM. São só valores arbitrários, tá? Hipotéticos, ok? Então, se a sua frequência cardíaca fosse de 100 batimentos por minuto e o seu volume sistólico for de 100 ml, o seu débito cardíaco aqui seria de 1000 ml por minuto, ou 1 litro por minuto. Ok? Beleza, pessoal, só reorganizei a fórmula aqui, coloquei um pouco menorzinha para ter mais espaço, vamos lá. Débito cardíaco, volume sistólico vezes frequência cardíaca, certo? Isso aqui é o quanto de sangue passa no coração por minuto. Agora vamos ver como é que é o comportamento da pressão arterial, que é o que a gente vai medir. A pressão arterial ela é o produto de duas variáveis, que é o próprio débito cardíaco vezes o que a gente chama de resistência vascular periférica, tá? Para ficar mais fácil de entender. A pressão arterial ela é o quanto de sangue passa no seu coração e seus vasos sanguíneos por minuto, vezes qual que é a resistência que esse sangue encontra para passar ali, ok? Então pensem como se fosse, por exemplo, uma mangueira de jardim, que ela tem uma certa vazão, a água vai numa certa força, e quando você tampa, quando você coloca o dedo ali na ponta, não sei se vocês já fizeram isso, quando você coloca o dedo ali na ponta, você está criando uma resistência maior, e aí a água vai mais forte, porque você diminui o calibre do vaso, certo? Então isso aqui seria a resistência, e isso aqui, a resistência vascular periférica, e isso aqui é o débito cardíaco. Então, se a gente vê que o débito cardíaco aumenta durante o exercício, então se ele aumentar aqui, a pressão arterial também aumenta. Então a gente entende que essas coisas aqui vão estar aumentadas durante o exercício, tá? Tanto aeróbio quanto resistido, essas variáveis aqui elas vão aumentar, ok? Depois a gente fala um pouco mais sobre a resistência vascular periférica. Por enquanto é importante entender. Pressão arterial, débito cardíaco vão aumentar durante o exercício. Agora, se a gente entrar na resistência vascular periférica, tem algo diferente que acontece aqui. Na resistência vascular periférica, a gente pode ter agentes que aumentam ou que diminuem a resistência vascular periférica. Primeiro, os que diminuem a resistência vascular periférica são os agentes que a gente fala, que são os vasodilatadores. Ou seja, os vasodilatadores vão fazer o quê? Eles vão pegar o calibre do vaso sanguíneo e vão aumentar esse calibre, vão expandir o vaso sanguíneo para conseguir passar mais sangue ali, beleza? Então, esses agentes vasodilatadores, eles vão facilitar com que o sangue passe, então vai diminuir justamente essa resistência para o sangue passar, ok? Quem que são os agentes vasodilatadores durante o exercício? Vamos lá. A gente tem íons H+, a gente tem óxido nítrico, a gente tem lactato, a gente tem potássio, certo? A gente tem gás carbônico.
Então, todas essas substâncias aqui, elas vão gerar um efeito vasodilatador. Elas vão aumentar o calibre do vaso sanguíneo para conseguir passar mais sangue. Então, elas vão diminuir a resistência vascular periférica, ok? Agora, quem aumenta a resistência vascular periférica são os agentes que vão causar uma vasocompressão mecânica. Então não é mais um efeito químico dessas substâncias, é uma vasocompressão mecânica. Um aumento da pressão nos vasos sanguíneos de forma mecânica. Quem que vai fazer isso aqui? Os próprios músculos. Tá? MM, coloquei aqui, os próprios músculos vão fazer isso. O seu músculo, quando ele contrai, pensa que ele vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Pensa que isso aqui é um vaso sanguíneo e o seu músculo, ele está aqui. Quando esse músculo contrair, ele vai comprimir esse vaso sanguíneo. Então, o que era desse jeito, vai ficar assim. O vaso sanguíneo vai ficar comprimido pelos próprios músculos que estão em volta dele, ok? Então, quando você contrai o músculo, ele vai comprimir o vaso sanguíneo e vai aumentar a resistência vascular periférica, certo? Então, isso aqui vai depender um pouco se o exercício é resistido, se o exercício é aeróbio, mas isso é tema para outro vídeo. Por enquanto, vamos retomar o que a gente já falou até agora. O exercício aumenta a demanda metabólica, consequentemente, ele precisa aumentar o débito cardíaco, e aumentando o débito cardíaco, o exercício aumenta a pressão arterial. Nesse processo, o corpo gera agentes vasodilatadores. Inclusive, um muito importante que eu esqueci de falar aqui, seria as catecolaminas. Vou até colocar em vermelho aqui, porque é muito importante. Catecolaminas, que são epinefrina e norepinefrina ou adrenalina e noradrenalina, tá? Que são estimuladas pelo sistema nervoso autônomo simpático, ok? As catecolaminas, elas vão se ligar nos receptores beta-adrenérgicos e vão gerar esse efeito de vasodilatação nos vasos sanguíneos, ok? Nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética, dos músculos. Ok? Beleza? Entendido isso, vamos entender agora como é que é o comportamento da pressão arterial no exercício. Aqui eu vou colocar o tempo e aqui eu vou colocar a pressão arterial. Vou colocar a pressão arterial sistólica para ficar mais fácil, tá? Em outro vídeo eu posso falar sobre a diferença da pressão arterial sistólica ou da diastólica. Comentem aqui embaixo se vocês querem um vídeo sobre isso, beleza? Como é que se dá o comportamento da pressão arterial aqui ao longo do tempo no exercício? Vamos dizer que a pressão arterial estava aqui. A partir desse ponto, a pessoa começa a se exercitar. Então a pressão arterial ela vai aumentar para atender o exercício. Vamos dizer que aqui a pessoa para de se exercitar. Acabou a sessão de treino. A pressão arterial vai cair, e vai cair, e vai cair. Só que percebam o seguinte. Entre o que ela estava antes e o que ela chegou aqui agora, existe uma diferença. Essa diferença aqui é o que a gente chama de hipotensão pós-exercício, ok? O que significa isso? A pressão arterial estava aqui em um valor, ok? Vamos dizer... Falando só da pressão arterial sistólica, tá? Vamos dizer que estava tudo 12 por 8, né? Como se diz o ditado. Então, essa pressão arterial sistólica estava de 120 milímetros de mercúrio, tá? Quando você faz o exercício, essa pressão aumenta, o que é uma resposta normal. A pressão arterial ela tem que aumentar durante o exercício. E vamos dizer que ela veio aqui lá para 190 milímetros de mercúrio, beleza? Nesse ponto, quando você acaba a sessão de treino, a sua pressão arterial ela vai voltar ao normal. Só que ela não vai voltar só para onde ela estava. Ela vai descer, ela vai cair mais do que isso e vai para valores abaixo. Então vamos dizer que aqui ela veio para 110 milímetros de mercúrio, ok? 110, 100 milímetros de mercúrio. São só valores hipotéticos para ficar mais fácil de entender, ok? Então essa diferença entre como estava a sua pressão arterial antes e como estava ela depois é o que a gente chama de hipotensão pós-exercício. E por que isso acontece? Porque a gente tem esses agentes vasodilatadores, que eu coloquei aqui para vocês. Então,
vou até destacar aqui, ó. A gente tem esses agentes vasodilatadores. Quando você está fazendo exercício, você aumenta a ação desses agentes vasodilatadores para conseguir abrir, né, os vasos sanguíneos, abrir os capilares, para poder passar mais sangue, diminuir essa resistência vascular periférica. Porém, quando você acaba a sessão de treino, você ainda tem algum desses agentes ainda atuando, porque demora para o seu corpo voltar ao normal. Você tirou o seu corpo ali entre aspas, de um equilíbrio dinâmico e você desafiou o seu corpo, você desafiou os seus sistemas fisiológicos, você gerou um estresse fisiológico no seu organismo e depois que você acaba o treino, você não volta a como você estava antes de forma instantânea. Você demora um pouco para o seu corpo voltar ao normal, digamos assim, né? Então, esses agentes eles continuam atuando por um certo tempo, o que faz com que essa pressão arterial ela possa diminuir em torno de, pelo menos, ali, às vezes 5 minutos depois do treino, você já vai ver a pressão diminuindo, mas pelo menos 1 hora depois do treino, você já vai ver uma diminuição mais expressiva dessa pressão arterial em relação ao que estava antes, e essa diminuição ela pode durar até 24 horas. Então a sua pressão arterial ela pode ficar até 24 horas mais baixa do que ela estava antes por causa do treino. Então aí vocês já podem ir sacando, já podem ir imaginando o quanto que o exercício pode ser importante para pacientes com hipertensão. Porque o paciente chega lá com uma pressão que estava vamos dizer que estava 160 milímetros de mercúrio. Aqui vai acontecer a mesma coisa com ele, com pacientes normotensos, pré-hipertensos ou hipertensos. Esse processo vai acontecer em todos esses pacientes. Então, aqui, ele chega com a pressão mais alta, esse comportamento vai acontecer, vai aumentar, e depois ela vai cair para baixo do que estava antes. E por isso que o exercício pode ser uma ferramenta, ele é uma ferramenta importantíssima para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, ok? Eu vou fazer um vídeo aqui depois só sobre exercício para pacientes com hipertensão, mas a ideia hoje era mostrar como que o exercício gera uma hipotensão após a sessão de treinamento. Por que a sua pressão arterial cai depois de uma sessão de treino, beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei, ativa as notificações e compartilha com quem você acha que pode gostar do vídeo. Valeu?